Uma imagem mostrando a armadura de prata de Fornalha, pertencente ao personagem Jorge Guilt, o mestre do Wiki de Fênix, foi divulgada. O personagem é uma homenagem ao fã peruano Jorge Vaquez, detentor do título de maior colecionador de Saint Seiya, de acordo com o Guinness Book. E isso que vamos ver agora. Você está no canal Ghost Black. De acordo com spoilers revelados, Jorge participará de uma missão juntamente do Cavaleiro de Ouro Camus de Aquário e do Cavaleiro de Prata Lorde de Escultor, que apareceu no volume 1. Fornax, é uma constelação austral. De acordo com o jogo Saint Seiya Online, Fornalha é representada por uma armadura de prata no exército dos Cavaleiros de Atena. Os Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya, permanecem atuais graças à enorme comunidade de fãs por trás dele a nível internacional. No Peru, temos um representante de destaque como Jorge de Pégaso, reconhecido por ser o maior colecionador de Saint Seiya do mundo. Aoki apresentou detalhes sobre os personagens que veremos em sua obra, entre os quais se destaca Guilt, um rosto conhecido do anime por ser professor de Iki em Fênix. No anime ele sempre foi visto usando máscara, e sua identidade nunca foi revelada. Porém, Aoki decidiu dar-lhe um nome, Jorge. E não só isso, ele também explicou que tem nacionalidade peruana. Guilt foi o mestre de Ikki durante seus 6 anos de treinamento na Ilha da Rainha da Morte. Ele acreditava que o ódio era a verdadeira fonte de força das pessoas, por isso tentou fazer com que Ikki odiasse tudo e todos à sua volta. Guilt tem o condicionamento físico de um lutador masculino em idade madura, embora sua exata faixa etária seja desconhecida. Na história em quadrinhos spin-off Saint Seiya, Time Odyssey, é revelado que o verdadeiro nome de Guilt é Jorge e que, antes de ser controlado pelo Genmaken do Papa e usar sua icônica máscara, ele era o Cavaleiro de Prata da constelação de Fornax. Jorge é um homem de cabelos grisalhos, estatura alta, músculos desenvolvidos e constituição robusta, com tom de pele escuro. Ele usa um poncho marrom com a gravura de uma fênix e um pingente dourado. O destaque de sua aparência é a tatuagem de uma fênix em seu rosto, prova evidente de que ele é o guardião da armadura da fênix. Nota: as informações desta parte do artigo cobrem apenas a aparição do personagem em Saint Seiya, Time Odyssey, que cronologicamente se passa antes dos eventos do mangá original de Saint Seiya. Se você quiser conhecer a história de Guilt quando ele treinou Ikki de Fênix, você terá que conferir a página dedicada a Guilt. Jorge vai ao santuário devido a uma chamada do Papa. Uma vez lá os guardas perguntam sobre a sua identidade bem como seu propósito. Jorge revela o seu nome e por que está ali. Depois disso, Jorge se encontra diante do líder do santuário e se curva diante dele. O Papa agradece por tal ato de reverência, revelando que Jorge já foi um cavaleiro de prata que abandonou sua posição e retirou-se para a Ilha da Rainha da Morte por vontade própria. Jorge o avisa descaradamente para não se confundir, pois não está se curvando diante dele, mas sim diante do altar de Atena. Desconsiderando as suas palavras, o Papa diz-lhe que não deve equiparar bravura à agressividade, após o que lhe dá a conhecer o motivo da sua convocação. Pedido de Atena, um jovem chegará em breve à ilha para ser treinado e se tornar o Cavaleiro de Fênix, mas deverá fazê-lo sob a regra de que o ódio é a fonte máxima de poder, por isso deverá fazer com que ele seja consumido pelo ressentimento e o desejo de vingança. Indignado com um pedido tão flagrante, Jorge responde garantindo que Atena jamais lhe pediria algo assim, chamando o Papa de idiota e avisando que jamais concordará com tal atrocidade. Em uma das masmorras do santuário, Máscara da Morte inflige tortura implacável a Jorge, questionando se ele finalmente clareou a mente ou se precisa de mais surras. Nesse momento aparece o Papa, exigindo que Máscara da Morte pare com a tortura que impõe a Jorge. Ele então questiona Jorge para ver se ele mudou de ideia sobre o que lhe perguntou antes, mas para a decepção do Papa, a resposta de Jorge continua negativa.
George pede que ele se lembre do que acontecerá se alguém consumido pelo ódio tentar se apoderar da armadura da Fênix. No entanto, nada disso parece importar para o Papa, que então avisa George que carregará nos ombros uma dor ainda pior que a morte e imediatamente executa o Genmaki enquanto segura uma máscara na mão, que ele coloca sobre o rosto de George. Ao mesmo tempo, a energia de sua mão passa pelo cérebro para controlar sua mente. Quer saber mais sobre essa história ou de outros mestres? Deixe nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like e se inscreva para quando sair mais vídeos você não perder nada. Fui!